Então, professora Kathleen, muito obrigado por vir ao nosso podcast. Eu gostaria que tu se apresentasse, né, para nós saber mais sobre o teu trabalho, onde tu trabalha e como tu vê a educação hoje, né? Bom dia, Matheus. Bom dia, Elton. Então, eu sou a Kathleen Luana de Oliveira. No momento, eu sou professora de filosofia do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, aqui no campus Osório. Leciono, assim, então, filosofia da educação, tanto para o curso superior, educação para diversidades, educação em direitos humanos, para os cursos superiores e pós-graduação. E também sou professora do ensino médio, né? Sou formada em filosofia e em teologia. Fiz o meu doutorado em 2000, terminei ele em 2013. Nossa, vai fazer 10 anos. Que loucura. Muito tempo. Já faz tempo. E o meu doutorado ganhou o prêmio, né, de melhor tese na área, né, filosofia e teologia em 2014. Né? Então foi bem divertido. Era um outro Brasil também, né? E a minha tese na época foi sobre, então, a educação em direitos humanos, a partir do pensamento de Hannah Arendt. E aí eu também segui meus estudos de pós-doutorado na Universidade Estadual de Londrina. Terminei em 2019, então, meu pós-doutorado, discutindo violência e a banalidade do mal a partir de Hannah Arendt. Então, mais ou menos esse meu caminho. Foi bom tocar em Hannah Arendt, que é uma filósofa que eu gosto muito, né? Tu poderia falar um pouco sobre ela também, né? E como Claro. ela ajudou muito no teu trabalho e como podemos ter um ponto de vista dos livros que ela tem para explicar um pouco o tempo de hoje. Com certeza. Então, eu tenho que te responder a primeira pergunta. É Tá, já isso. vou anotar para não perder aqui o raciocínio. Então, a primeira pergunta que eu tinha perguntado é como eu vejo a educação hoje. Daí eu já vou fazer o link com a Hannah Arendt, né? Bom, a educação hoje no Brasil, ela é um desafio, assim, porque a gente que trabalha com educação, a gente acredita que é aí que vão ocorrer as transformações, as mudanças de compreensão da realidade, a mudança da gente se perceber, da conscientização, né? E seguindo a lógica freiriana mais básica aqui, né? É romper com toda a estrutura de opressão. E a gente acredita que isso vai ocorrer na educação porque é a leitura de mundo, né? A forma da gente romper as alienações, romper as manipulações, romper a desumanização é a educação. Talvez não seja o único lugar, mas é o lugar mais potente da gente elaborar um projeto de sociedade mais justo, né? Então, a educação tem essa proposta, então, de transformação, de novidade. Claro que é complicado porque a gente precisa que seja um projeto coletivo, né? E às vezes acaba sendo uma coisa muito solitária, uma coisa com muito pouco investimento. Às vezes as pessoas acham que é só para ter um diploma para conseguir um emprego para ganhar dinheiro e não. Então a gente lida com todas as esperanças, sonhos e opressões da sociedade na educação. E no Brasil isso não é uma tarefa fácil, porque a gente sente, sim, de forma consistente e constante, as opressões, e parece que às vezes toda a sociedade fala contra a educação e a gente fica meio isolado disso, né? Então é uma dupla, é uma luta um pouco cansativa às vezes, mas ela vale muito a pena quando a gente vê, sabe, processos de ruptura contra as injustiças, assim, é muito legal, né? Para não me alongar muito, porque essa pergunta é muito longa. Aí que tá. Aí eu vou puxar talvez para Hannah Arendt. A Hannah Arendt tem um texto que ela fala sobre educação e ela tem a seguinte citação no final do texto, que está no livro Entre o Passado e o Futuro, né, publicado, que é A Crise na Educação, o título do texto. E ela diz assim: a educação é o ponto que amamos o mundo, no qual a gente quer que esse mundo persista,
apostando nas novas gerações, apostando nos jovens, apostando na continuidade da nossa existência, na continuidade do mundo comum. Então, para ela, a educação é o ponto no qual a gente afirma eu quero que o mundo persista. Então, não é só uma coisa individual, privada, mas tem uma ideia de mundo comum que a gente precisa manter, né? Que a gente precisa lutar para que ele persista, frente a todos os mecanismos de violência. E por que a Hannah Arendt diz isso? A Hannah Arendt diz isso porque ela vem do contexto do Holocausto, um contexto do nazismo, ela fugiu de lá enquanto uma alemã judia. E a obra dela é vinculada justamente com a denúncia do totalitarismo, com as estruturas do sistema totalitário, que é quando tudo foi possível, que a morte de milhões de pessoas foi possível, e ela vai tentar justamente, né, com a reflexão, com o pensamento, denunciar essas estruturas para que também essas coisas não se repitam mais. Então, quando ela diz isso da educação, ela está falando que a gente precisa exatamente se colocar contra a violência, se colocar contra a banalidade do mal, e isso se dá numa postura também de refletir, de pensar no o lugar, o mundo que a gente está. Né? Então, Hannah Arendt é maravilhosa. Sou suspeita para falar, eu namoro ela desde 2007. Então, né, fiz meu mestrado, meu doutorado e meu pós-doutorado nela, então, né, sou muito suspeita. Tem vários escritores que vão para essa linha, né? Hannah Arendt, uma filósofa, tem Zig Bauman, que também é um sociólogo que também vem nessa base, a falar na educação, que assim tu fala, que é contra a violência, né? Praticamente, professores é a linha de frente hoje, né? Nessa luta, nessa polarização que estamos tendo. A postura dos professores hoje, ela é muito mais importante do que sempre foi, mas hoje está sendo mais, né? Como tu vê essa postura, essa liderança, essa linha de frente que vem tendo na educação, cada dia mais levando porrada, mas tô sempre firme. Isso resistindo. Isso é uma coisa bonita de se ver, né? E usando a filosofia, ela tem uma importância muito grande. Tu pode nos dizer como a filosofia é muito importante para o estudo hoje? Ótima pergunta, Matheus. Embora, assim, todos os processos de mudança de legislação, eles estão querendo tirar a filosofia, né? Estão querendo terminar com a filosofia na educação básica, né? Dizendo, não precisa. Até em Porto Alegre houve uma manifestação ano passado, assim, muito contundente, né? Então, é bem interessante essa pergunta. Então, vamos lá. Vamos primeiro falar da identidade, da postura docente, né, dos professores. Acho que o primeiro ponto, que talvez eu vou destacar aqui para a gente pensar depois de uma forma mais bacana. Primeira coisa, eu acho que a gente não pode romantizar a identidade docente, a identidade dos professores e professoras. Por que eu vou dizer isso? A gente tem essa coisa assim, o professor salva, a professora salva, e a gente acaba fazendo ultrapassando os limites até da profissão para fazer com que as coisas deem certo. Conheço, assim, inúmeros colegas que às vezes tiram dinheiro do bolso, do salário, para comprar material, para dar conta das coisas. 2 anos até a gente consegue, mas daí se você vê que isso é uma prática repetitiva, chega no final, tu não aguenta, né, em termos de cansaço. Então, o que eu vejo, assim, em muitos colegas é um cansaço, muitas vezes até um certo desencanto, uma certa até indignação, porque tu tá sempre num trabalho que muitas vezes não vai te dar condições mínimas, né? E a gente sabe que nem aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, o atraso nos salários dos professores do estado, a gente, né, tinha histórias de professores que tinham que caminhar para poupar dinheiro, porque não tinham, faziam um empréstimo e ficavam numa bola de neve.
Então, a gente precisa pensar o seguinte, que não dá para continuar considerando uma atitude apenas individual. As nossas lutas precisam ser na mudança das instituições, ou seja, a escola precisa ser algo que te dê as condições de realização do teu trabalho e que em si ela possibilite a continuidade desse trabalho. Porque senão aquele professor está lutando, daí ele, digamos, sai ou, né, sai da profissão ou se aposenta, aquele trabalho não vai continuar porque ele estava ligado apenas àquele indivíduo. Falando assim, parece uma coisa muito triste. Mas o que eu quero dizer é assim que está acontecendo, né? A gente depende muito do olhar, da criticidade dos indivíduos. E esses indivíduos, às vezes, vão lutar com toda a garra, com toda a força, quase numa coisa assim de sacrifício pelaquilo que eles acreditam. É isso que acontece, né, em muitos casos. E às vezes também acontece o lado oposto, a pessoa fica tão decepcionada que ela vai entrar e vai trabalhar com aquilo como uma profissão, e por isso que também vão ter muitas reclamações, professores não são bons e tal, porque as condições não favorecem justamente a gente ter prazer nesse trabalho, né. Só que partindo dessa crítica, a formação dos professores, né, a construção da identidade dos professores, ela é extremamente valiosa no nosso cenário. Por quê? Porque é a partir dali com que as pessoas têm o primeiro contato de elaboração crítica com a realidade. Se a gente não tem alguém que nos instigue a pensar, a fazer perguntas, a não simplesmente aceitar discursos prontos, a não simplesmente reproduzir as narrativas que a gente recebe, nós não temos mudança nenhuma. Nós vamos continuar replicando uma sociedade de exploração, de injustiça e de violência. Aí é a figura, a identidade docente, né, no seu exercício mais pleno e vigoroso, que possibilita com que as pessoas elaborem e consigam questionar a sua realidade. Não é uma tarefa simples, porque é exatamente esse o problema do Brasil no momento, né? né? As pessoas não conseguem enxergar a realidade, não conseguem problematizar o que estão vendo, não conseguem elaborar perguntas e estão nessa postura de aceitação de discursos prontos. E aí que a gente está falhando em termos societários, né? E é exatamente nesse ponto que existe a função dos professores e professoras, né? Dos docentes, que é instigar o pensamento, que é instigar a reflexão, que é instigar essa ruptura com um comportamento de massas manipuláveis. E isso é interessante, assim, né? Claro, mas isso também deveria ser algo estrutural, né? Algo de uma instituição, algo das escolas. E nesse sentido eu não posso, assim, dizer que isso não existe, né? Parece até utopia, mas não é. Eu trabalho no Instituto Federal, e os institutos federais são recentes, né? Basicamente, eles foram criados em 2008, o meu próprio campus tem 10 anos, né? E eles são, assim, estruturas pensadas numa escola muito boa. É incrível o que a gente faz, o que a gente consegue fazer. Por quê? Porque a gente tem investimento dentro do Instituto. Né, a lógica do Instituto é de ensino, pesquisa e extensão. Nós temos núcleos de gênero, núcleos de meio ambiente, núcleos de pessoas de deficiência, núcleos de educação antirracista, tanto educação afro-brasileira como indígena. Isso significa o quê? Que a escola já está pensada a partir dessas diversidades. E aí é interessante, porque a gente se sente um pouco mais potente, porque tem uma estrutura que está também colaborando e né, dando carimbo para esse tipo de educação. É um pouco mais leve trabalhar do que em escolas municipais ou estaduais, né? Mas, claro, o desafio da provocação ao pensamento continua, mas é diferente quando tu tem uma estrutura que possibilita o teu trabalho. Né, uma estrutura que também te dá acesso a recursos, uma estrutura que te dá acesso e incentiva, né, pesquisa, que incentiva a diversidade. Então, é esse tipo de escolas. Na verdade, assim, eu sonho que a minha escola fosse padrão para todas as escolas do Brasil, em todos os níveis, né? E, claro, isso não significa que tem menos trabalho, tem tanto quanto, mas é interessante quando a gente vê estruturalmente as lutas e
e a criticidade acontecendo, não só para as pessoas terem informação de mão de obra, que às vezes é o que o pessoal entende, né? Ah, vou estudar para ter um trabalho, né? Para ganhar meu dinheiro, para fazer festa final de semana, e aí tá tudo beleza. Não, a gente precisa, além do processo, né? Como a gente pode dizer, educação a partir dos 4 pilares, né? O aprender a aprender, né? A questão do aprendizado, do conhecimento, da gente ter conhecimento, construir conhecimento, o aprender a fazer, que é do mundo do trabalho e não do mercado de trabalho. Então, é uma educação que te aponta caminhos do fazer, é uma educação que te aponta caminhos do ser, aprender a ser. Então, tem a ver com identidade, tem a ver com a compreensão de si, e o aprender a conviver, justamente a conviver com as diferenças, conviver com, né, exercício da cidadania, o estar e ser no mundo, né? Então, aprender, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. E esses 4 pilares não podem, eles têm que estar no equilíbrio, né? Porque senão a gente só fica formando mão de obra, ou então a gente só fica, às vezes, num processo que não dá conta da identidade, num processo que continua só reproduzindo discursos massivos de injustiça, de desigualdade, e aí a gente não consegue ter uma educação de fato transformadora, né? Então é muito bonito, assim, pensar nisso. Então, a resistência, tentando resumir, porque são perguntas muito longas, eu posso ficar anos falando sobre isso, ela tem que ser coletiva, ela tem que ser estrutural, ou seja, institucional, e, claro, ela passa os indivíduos, ela passa as identidades, mas ela tem que ser coletiva, porque senão a gente não aguenta a constância e os desafios que nos vão aparecendo, né? Porque é um projeto coletivo. E por que eu estou enfatizando isso? Porque às vezes a gente vê na televisão, a gente liga lá, tem elogios a alguns professores, mas na verdade não, a gente tem que elogiar as coletividades, grupos, porque geralmente onde tem um professor que consegue fazer uma coisa muito legal, significa que muita gente apoiou ele. Tem uma escola por detrás, tem outras pessoas por detrás, então é isso que a gente precisa talvez enxergar melhor, né? Que a luta, ela é sempre coletiva, a transformação também. Só que se a gente luta individualmente, a gente cai em discursos muito de mérito, muito neoliberais, e o que a gente quer é o oposto a isso, né? É uma sociedade de justiça social que não se baseie na lógica do mérito, mas que se baseie de fato na justiça social, na igualdade social, onde nenhuma pessoa vale a menos que outra, onde todas as pessoas de fato têm o mesmo valor, têm os mesmos direitos e as mesmas oportunidades de realizar os seus sonhos, de construir essa trajetória, né? Sem ser alienados nesse processo. Elton, tem alguma pergunta? Digita. Pode digitar. Vou esperar o Elton fazer a pergunta dele, mas eu tenho mais uma pergunta, mas voltando para um contexto histórico. A gente sabe que no Brasil tem filósofos, às vezes bastante conhecidos e importantes, né? Mas por que parou essa formação de grandes filósofos? Se não seria porque lá atrás, na época da ditadura, foi fechada a escola de filosofia, acho que, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, né? São Paulo Isso... também. Hã? São Paulo também. São Paulo também. Foi fechada a escola de filosofia, porque não se encaixava na ideologia, né, do governo até então. Agora que a filosofia foi recente, 2016, que entrou como uma disciplina obrigatória no ensino médio, que vem formando mais pessoas, vem formando mais críticos, né? Essa parada longa deu um impacto grande nessa, vamos dizer assim, grandes de pensadores, né? Que agora que vem se formando. Esse impacto foi gigantesco na filosofia nacional? Foi. Mas eu quero que tu
possa me explicar, como filósofa mesmo, né, como tem essa fala mais importante, como é da área, como pode resolver isso, como que ajudaria a trazer grandes pensadores a ter um nível nacional mais alto, né? A gente sabe que hoje em dia a procura por livros é muito escassa. Então, Uhum. qual seria a outra alternativa? Matheus, essas perguntas são muito gigantes. Ah, Meu Deus, Matheus! Seguinte, vamos por partes. Primeiro, a ditadura civil-militar no Brasil. Vamos lá. Primeiro aspecto sobre a ditadura civil-militar no Brasil, ela gerou impacto para tudo. Ela afetou vários aspectos de como nós somos Brasil. A ditadura civil-militar, além de ter matado muita gente, e até hoje a gente busca os nossos desaparecidos políticos, porque os familiares têm direito à memória, têm direito a enterrar os seus entes queridos, e até hoje eles não tiveram esse direito cumprido, né? A ditadura civil-militar, ela implementou um processo de esquecimento do que nós somos, de esquecimento que já aconteceu no nosso território, o esquecimento das resistências, das lutas. Então, não é porque nós esquecemos, mas nós vivemos numa cultura que promove o esquecimento. E isso é fato, né? Porque coisas importantes, coisas que são centrais de resistência, de luta, elas não aparecem, elas não são publicadas, elas não ficam em destaque nas nossas mídias, sejam tradicionais, sejam agora nas mídias digitais, né? Então, a ditadura civil-militar, ela foi eficiente em implementar, assim, uma lógica de esquecimento. E, além disso, além da lógica de esquecimento, a ditadura civil-militar, ela nos deixou legados de uma segurança pública baseada na tortura, baseada no silenciamento, baseada em lógicas prisionais, né? Muito racistas, muito classistas, ou seja, que promovem a desigualdade social. Então, a gente tem muitas heranças da ditadura que a gente não conseguiu enfrentar ainda, né? E também uma delas é digamos, o cerceamento das possibilidades de elaboração crítica de fato. Porque a ditadura fez isso, ela silenciou pessoas que questionavam o sistema, para criar pessoas doces, para criar pessoas que funcionassem, que não reclamassem. E, de fato, isso aconteceu muito, né? Eu sempre, uma vez estava numa palestra, acho que era do Edson Telles, que é um professor de filosofia maravilhoso. Ele foi, a família dele e ele também, né, foram torturados, né? Então uma vez ele falou assim: imagina se as pessoas que foram mortas, se essa geração hoje tivesse no Brasil com seus filhos. Olha como a gente seria diferente. Com pessoas muitas vezes críticas, com pessoas ocupando funções. Então, na verdade, a gente matou um Brasil. Um tipo de Brasil foi morto, né, por um projeto de sociedade mais domesticada, né, e obediente. E ressalta que a obediência é uma das características fundamentais para Hannah Arendt quando ela fala da banalidade do mal, né? Quando tu só obedece, cumpre ordens, o mal se instaura. E é basicamente esse tipo de sociedade que se almejou, né? Uma sociedade que obedeça, que não questione, e, na verdade, quando isso acontece, o mal se instaura e as coisas mais horríveis acontecem, né? Então, primeiro ponto, quando a gente fala de ditadura civil-militar, a gente tem heranças que até hoje a gente não conseguiu enfrentar. E é difícil isso porque essas heranças elas estão incrustadas no nosso jeito de ser, no modo com que a gente culturalmente foi educado a se perceber nesse contexto. Segundo, existem sim nomes importantíssimos na filosofia, mas não significa que eles são acessíveis e não significa que eles são conhecidos. Né? Existem grandes nomes, né? Talvez só para citar um, que nem a Mariana Chauí, que é conhecidíssima, tem publicações e tal. Claro, muita gente não gosta dela, mas não tem problema. Mas só para citar o nome dela, né? Ela já é velhinha, né? Já é uma vovó. Aí, assim como um dos filósofos que eu gosto muito hoje em dia, que é o Vladimir Safatli,
da USP também. Então a gente tem vários nomes importantíssimos no cenário da filosofia, só que eles não chegam no mundo comum, eles não chegam no dia a dia das pessoas. E quando chegam, ficam muito autoajuda ou muito doce, assim. Tipo, a gente tem os três conhecidos ali, o Clóvis de Barros, o Leandro Carnal e o Mário Cortella, né? O Mário Sérgio Cortella. Então, eles são também filósofos e né, foram professores, só que agora eles estão funcionando dentro dessa lógica do mundo corporativo e tem suas redes sociais, né? Sem falar também na Márcia Tiburi, que ela está exilada nesse momento, né? Ela teve que fugir do Brasil devido às ameaças de morte que ela sofreu. Então, só para citar assim, filósofos de grande impacto, de grande conhecimento nacional. Só que o que acontece? O fato de ter esses filósofos não significa que eles vão estar presentes no nosso dia a dia, né? E outra, vou seguir a lógica da Hannah Arendt para também não ficar muito longa a minha reflexão aqui. A Hannah Arendt diz o seguinte, falando no livro Eichmann em Jerusalém, justamente sobre o conceito de banalidade do mal, né? Então, além dessa questão do mando e obediência, a pessoa que obedece, ela geralmente vai responder em clichês, ela vai pensar em clichês, ela não vai ter uma profundidade no pensamento. E a gente vê um pouquinho isso hoje, sabe? Por exemplo, quando tu vai explicar um processo complexo, quando tu quer dizer, olha como a coisa funciona, ou por que a gente não pode, às vezes, ficar no mundinho das opiniões, sim e não, porque as coisas, elas demandam uma reflexão mais séria, mais comprometida, de causas, de como as coisas estão como estão, as pessoas não querem ouvir, elas querem logo uma resposta pronta, elas querem uma resposta fácil. Então, toda a retórica que às vezes vai se basear em clichê ou lacração, né? Ela é mais fácil de ser reproduzida, ela vira meme, ela vira até motivo de riso nas redes sociais, as pessoas conseguem reproduzir de forma mais fácil, né? Então a gente tem assim uma cultura que não estimula a gente, inclusive, a ouvir, nem a dialogar. O que a gente quer, às vezes, é resposta pronta e pertencer a grupinhos. E a gente vê muito isso, né? Quando a gente vê situações... polêmica? Pode ser polêmica? Pode ser polêmica? Pode. Então, quando a gente vê a tríade, né? Deus, família... vamos ficar nisso, né? Só nesses dois. Ficar Deus e família, tá. Quando a gente vê Deus e família sempre sendo usados no mundo político, por Deus e pela família, né? Por Deus, pela família, ou pela sociedade, pelo bem, né? São respostas muito prontas. Agora, quando tu vai questionar, por exemplo, tá, mas de que Deus tu tá falando? Né? Que leitura, que interpretação, do que tu tá falando? Porque não é só jogar o nome de Deus que vale tudo. Né? Afinal de contas, todas as tradições, se a gente for ver, elas têm um comprometimento, geralmente com um livro sagrado, tem noções até de coletividade, noções de compromisso contra as injustiças. Se você for estudar as religiões, tu vai perceber isso funcionando na história dessas religiões, nos seus livros sagrados. E quando tu vê assim, simplesmente a palavra de Deus sendo jogada em contextos e servindo quase como um cala-boca, porque eu tô falando em nome de Deus, peraí, né? Mas que nome de Deus? Daí se tu vai problematizar isso, as pessoas já vão ficar, não, deixa ele que tá falando, não, respeita a minha religião. Ou então quando tu fala, né? Família. Família também é um processo histórico que precisa ser questionado. Porque no Brasil a gente possui as violências, tá? Seja aqui, estou pensando feminicídio, violência contra a infância, violência contra os idosos, violência contra as pessoas com deficiência. Basicamente, arredondando aqui os números, se a gente for analisar as estatísticas, em média, mais de 70%, 70%, 75%, em alguns casos até 80%, das violências cometidas contra essas pessoas são dentro de casa. Não é fora, não é na rua, é dentro de casa, ou seja, é dentro da família que as violências mais clássicas e constantes e numericamente assustadoras, é na família que as violências acontecem. E aí, se tu fala em nome da família, tá, de que família que tu tá falando? Por que tu tá usando, assim, um discurso simplesmente para deixar, não vamos mexer nisso, porque isso é desse jeito que funciona?
peraí, vamos parar para pensar. E aí a filosofia vai fazer essa coisa, né? Tá, mas da onde? Por quê? Porque a filosofia vai questionar, vai buscar fundamentos, vai problematizar. E aí as pessoas não querem, as pessoas, não, deixa a minha família, eu amo minha família e deu. Tá, ok, se a tua família está funcionando, mas existem inúmeras outras que não estão. E aí a gente precisa ter uma criticidade. E aí eu te digo, dá trabalho ser crítico. E a gente já começa a ficar meio chato, porque a gente começa, tá, mas e aí? E as pessoas não querem, porque a gente vive, às vezes, em situações de tanta instabilidade, que as pessoas querem estabilidade, que as pessoas querem certeza, querem, né, afirmações prontas, querem um mundo pronto que não tenha problemas, além de você, né, trabalhar todos os dias. E a gente vai vendo que não é bem assim. E aí nós analisamos, né, a história de uma família que vem do paterfamílias, que vem de um modelo machista, que vem de um modelo sexista, que vem de um modelo também, muitas vezes, que tem pessoas com dinheiro, né, pessoas com posses, que mandam e as outras obedecem. E aí esse paterfamílias, que é um modelo romano, acaba se colocando durante toda a história, acaba entrando nas instituições, acaba entrando nos nossos modelos religiosos. Poxa, a gente tem que buscar espaços melhores, mais seguros, mais justos também dentro da família e da religião. Só que não basta simplesmente aceitar e jogar esse discurso como se fosse uma verdade pronta. Então, tentando retomar a tua pergunta, por que existe, né, essa dificuldade com a filosofia? É que, de fato, dá trabalho pensar. E a gente precisa, muitas vezes, de leitura, a gente precisa de contato com as diferenças. E nós temos discursos muito fortes, históricos, que estão aí há muito tempo. Né? Os discursos sexistas, classistas, capacitistas, eles nos estruturam socialmente. E se dá conta, opa, mas a gente precisa viver desse jeito? A gente precisa viver com tanto preconceito? Não? Aí, quando tu se dá conta de que tu não precisa viver do jeito que tu tá vivendo, tu vai percebendo, olha, dá para viver diferente e de uma forma afetuosa, de uma forma justa, de uma forma que não seja preconceituosa. Só que sair disso é complicado, porque os preconceitos também estruturam privilégios. Os preconceitos também funcionam para que algumas classes, alguns grupos de fato tenham privilégios. E romper com a estrutura como está é muito complicada, né? Então, assim, fazer filosofia no Brasil é difícil, porque exige tempo, exige escuta, exige diálogo, e a gente não está muito afim disso. Mas também cuidado, Matheus, não dá para também idolatrar a filosofia, porque a gente também tem... a filosofia também pode funcionar para o status quo, a filosofia também pode funcionar para as coisas como estão. Né? Então, isso não é só da filosofia, tal, qualquer área acadêmica do conhecimento, na verdade, pode funcionar simplesmente para deixar as coisas como estão, e não para transformação, não para uma novidade. Né? Ou, fazendo uma pergunta de Freire, né? Tá, conhecimento para quê e para quem? Então, toda vez que a gente constrói conhecimento, a gente tem que ter essas perguntinhas, para quem que eu estou construindo conhecimento? Ou com quem? Ou para que esse conhecimento serve? Então, já vi, assim, lugares onde simplesmente os filósofos com títulos, eles vão promover os privilégios, vão simplesmente ficar girando, né, a partir também desses preconceitos. Eles não vão romper com esses preconceitos, eles vão concordar com eles, inclusive. Inclusive, teve casos 1 ou 2 anos atrás, né? Agora com a pandemia já me perdi no tempo. 1 ou 2 anos atrás. Se perdeu. Todo mundo, né? Tudo se perdeu. É muito estranho, né? Então, 1 ou 2 anos atrás, teve um estudante da URGS de filosofia que, inclusive, depois foi desligado da instituição por defender o nazismo. Né? Então, poxa, daí a gente fica com aquela cara, né? E agora, né? O que é isso? O cara estava estudando, o cara tinha acesso a livros, a princípio o cara lia. E mesmo assim ele corroborava, né? Concordava com preceitos nazistas. E sem falar, então, casos de racismo que vão estar... É porque essas coisas estão dentro das estruturas de como a gente é. E romper com elas dá muito trabalho.
Então, não basta fazer filosofia, a minha pergunta vai ser sempre para quem, por quê, né? Mesmo filosoficamente. Então, não endeuso nenhuma área do conhecimento, mas a gente precisa ter essa ruptura com os processos que foram naturalizados historicamente. Então, a gente tem processos, discursos, ações, estruturas naturalizados historicamente, e a gente precisa romper com eles. Como a gente faz isso? Questionando, em debates, dialogando, percebendo, se estruturando, lutando, mas não é um processo automático, não é um processo fácil, não é um processo rápido. Então, se fazer sociedade, questionar sociedade, se perceber no mundo, não é um processo tranquilo, mas ele é fundamentalmente necessário. Necessário não só porque a gente quer, mas necessário por qualidade de vida e por vidas. Porque enquanto a gente não mudar, enquanto a gente não promover transformações, números de mortes vão ser coisas banais, vão ser dia a dia. E é isso que a gente não quer, né? Que assassinatos e violências se perdurem como se fosse normal, tranquilo. Não é, não é. E esse questionamento de indignação é um início para a gente imaginar outras formas de se viver, né, nesse mundo que nos é comum. Não sei se respondi. Não, tranquilo. O Elton faz uma pergunta interessante. Ai, meu Deus, senhora! Eu não sou tão velha assim! O que Tem... falta nas infraestruturas das escolas? É... Infraestrutura aqui não é só ter muro e carteira e mesa. E um quadro na tua frente, né? Porque às vezes quando a gente fala de infraestrutura, é só ter um telhado, e pior que tem lugares que nem isso tem, né? Verdade. Falta o básico do básico do básico. Então, além Nem de ter banheiro. um teto, nem banheiro, exatamente. A gente precisa ter, além das condições mínimas, né, de um lugar funcionando, né, de salas, né, de paredes e teto e banheiro e comida também, tá? Lanche escolar, né, é fundamental. A infraestrutura a gente tem que pensar ela não só da infraestrutura material, mas também humana. Constante formação dos professores, carga horária mais decente, momentos de preparação, momentos de qualificação, apoio social, no sentido assim, de reconhecer como legítima a atividade do professor. Mas talvez para não me alongar muito, o que eu acho que é fundamental nesse momento, assim, enquanto professora, que eu tenho refletido, né, para fazer um recorte para a gente pensar aqui, escola não é você levar seus filhos e filhas e largar lá, ai, não sei o que está acontecendo. A gente precisa, de fato, de uma rede coletiva de apoio à escola. E além dessa importância, dessa valorização social, eu acho que falta urgentemente em todas as escolas redes de trabalho multidisciplinares. Por exemplo, serviço social, né? A gente precisa de pessoas que trabalhem com serviço social, que, por exemplo, consigam visitar essas famílias, consigam avaliar fichas socioeconômicas. A gente precisa de psicólogos e psicólogas, né, desse serviço interessante assim, e fundamental, porque sem isso a gente não consegue hoje dar aula, porque é tanta coisa que estoura na escola, os sofrimentos, as construções de identidade, as inseguranças, ou seja, tudo que acontece na sociedade estoura na escola, e a escola sozinha não consegue lidar com tudo. E o professor e professora também não. Se a gente for achar que vai conseguir, a saúde emocional e psicológica vai para os altos, né? A gente precisa exatamente de uma equipe que dê conta da pessoa que está ali. A gente não tem números, né, na lista de chamada, a gente tem pessoas em formação, em crescimento. E se eles estão crescendo, eles precisam de um apoio qualificado para esse crescimento. Então, cada vez mais a gente vê quadros de ansiedade, de depressão, de situações de automutilação, situações de sofrimento, situações no qual você vê a consequência da violência que acaba
tirando a energia da aprendizagem. Então, né, aquela criança, aquele adolescente, até aquele adulto vai estar tão em função de lidar com as situações complicadas da vida que ele não vai conseguir se dedicar à aprendizagem, né? Então a gente precisa justamente desse apoio psicológico, né, do serviço social, apoios pedagógicos multidisciplinares para dar conta. Sem falar, então, pessoas com formação, né, em educação especial, educação inclusiva. A gente precisa de muita gente na escola, e a gente não tem muita gente. A gente precisa de muita gente qualificada que queira e acredite que a escola é um lugar, sim, de novidade, de ruptura, de afeto, de construção de si, um espaço seguro, um espaço onde a pessoa se descubra, cresça, né? E a gente não tem isso, a gente tem sobrecargas em algumas funções e isso acaba sendo muito triste, né? Sem falar também nas possibilidades, por exemplo, da própria aprendizagem, né? A gente precisa de laboratórios, a gente precisa de coisas mais físicas, de experimentação. Nossa, eu ia adorar, por exemplo, dar aula de filosofia numa cozinha, né? Cozinhar, fazer um bolinho e discutindo lógica, né? Enquanto a gente, né, vai depois produzindo algo e depois compartilhando essa coisa gostosa para comer no final, né? Discutindo também segurança alimentar, o quanto é importante não consumir açúcar. Isso tudo dá para fazer fazendo um bolinho feliz, saudável. E aí, só que, poxa, daí até fazer cozinha, até ter ingredientes, até nem tudo, quem é que vai fazer isso? Ou dar uma aula em um espaço mais gostoso, um espaço mais tranquilo, um espaço que não seja só sentado, né? Então, a gente precisa de inúmeras formas também de aprendizagem, e como a gente tem muita gente, muito estudante, a gente acaba não dando conta e não tendo recurso para isso. E a gente precisa de recurso para isso. Então, a educação nunca é prejuízo, a educação é sempre um investimento. E ele precisa também de várias pessoas pensando esse espaço como um espaço saudável, feliz, sério, mas que também ofereça múltiplas formas de aprendizagem e que também ofereça múltiplas formas de acolhimento daquele ser humano que está em construção de si. Respondi? É que eu falo muito, gente. Não tem problema, isso é bom. Seria interessante se tivesse psicólogo na escola. Uhum. Isso, exatamente, exatamente. Por exemplo, na minha escola tem uma psicóloga, uma. Ela não dá conta. Sim. Então, é mais do que um. É mais psicólogos. E ainda assim, pode haver psicólogos também específicos, né? Por exemplo, um psicólogo de acompanhamento das questões de aprendizagem, um psicólogo de acompanhamento para essas questões de identidade, um psicólogo de acompanhamento para os conflitos que também estão dentro da escola, porque dá conflito, gente. Onde tem ser humano tem conflito. O conflito em si não é ruim. A questão é como a gente encontra formas de lidar com esse conflito, e não fugir, não ignorar e não fingir que não existe. Não, a gente precisa enfrentar esses conflitos também dentro da escola. E a gente não tem. Então, é mais que um psicólogo. Tem que ter várias pessoas que atuem numa área, assim, e que possibilitem, sim, uma questão também de saúde, saúde emocional, saúde também física. Olha como seria também importante uma pessoa que atuasse nas formas de alimentação dentro da escola, porque, sem brincadeira, se a gente também não tiver uma consciência de segurança alimentar, de entender o que a gente coloca para dentro do nosso corpo, depois, quando a gente estiver acima de 25, 30 anos, a gente não consegue mudar os hábitos assim tão fácil, né? Então, a gente precisa comer bem, não comer tanto coisa com agrotóxico, não comer tanto açúcar, não comer tanto industrializado, né? Então, olha como seria importante uma consciência alimentar, uma equipe que trabalhe todo isso dentro da escola, porque é ali que a gente também pode criar bons hábitos de ter saúde de forma integral, né? De fato, eu acho que a gente precisa, assim, dentro das escolas, equipes que possibilitem uma compreensão de saúde mais complexa, né? Que é uma saúde física, psicológica
que a gente consiga ensinar para as crianças, né, e para os adolescentes, para os adultos também, que fazer terapia não é coisa de luxo, é uma coisa necessária para todo mundo, e que a gente precise de, né, saúde, né, física, e física em tudo, né, gente? Física é desde o teu dedinho até a saúde física sexual mesmo, né? Uma saúde emocional, psicológica, que você consiga aprender a lidar com ansiedade, com sentimentos, com frustração, e também com essa social, né? Uma saúde social, ou seja, se você não vive bem, se você não tem boas relações, provavelmente isso vai impactar na tua saúde. E isso tudo prejudica a aprendizagem. A pessoa não vai ter energia para colocar ali, sabe? E além disso, tu tem que ter formas dinâmicas de aprendizagem, não só um discurso, porque senão é cansativo, né? E não é só pôr também slide ou vídeo. As coisas tem que ser dinâmicas de fato. Então, uma equipe, de fato, que possibilite com que a aprendizagem aconteça, daí também não é só tarefa do professor, né? E aí, então, um psicólogo é pouco, tem que ter mais. Tem que ter muita gente. E a gente não tem, né? Porque a gente consegue dar conta de pagar, né, do funcionamento mínimo, e as outras coisas parecem até luxo, pensando assim, né? Ah, olha só, adoro. Uma escola em Nova Santa Rita, que frutas e verduras são fornecidas pelos moradores, tudo sem nada de agrotóxico. Exatamente. E mais, eu acho que as escolas poderiam ter hortas. A galera mesmo podia fazer horta, podia fazer reciclagem, podia fazer composteira, podia fazer, entender da consciência ambiental também, sabe? E levar para casa, trazer, trocar. Pela lei, o lanche, né, as refeições que se fazem na escola, elas precisam ter agricultura familiar local e orgânica. Então, a lei já prevê isso. Então, isso acontece em muitas escolas, não digo que todas respeitam, mas a maioria acontece, até para a questão do lanche, as licitações são baseadas nisso, né? Mas eu acho que também as pessoas têm que ter essa troca com a comunidade. Quando uma escola funciona com a comunidade, é muito melhor. Né, que nem esse exemplo da Nova Santa Rita que as pessoas, os moradores levam, né? Então é isso, essa troca das pessoas se sentirem responsáveis pela escola. Poxa, meu filho tá lá, e se não tá, talvez os meus netos ou alguém que eu conheço, eu faço parte desse bairro e essa escola está aqui. Então, uma escola que seja aberta, que seja possível. Imagina uma escola aberta final de semana para as pessoas jogar uma bolinha, né? Escutar uma musiquinha, dançar, sabe? Ela precisa estar mais integrada com a vida social. E a gente não. Mas não querem. Não, é que a gente não consegue dar conta disso, porque já na semana é muita coisa. Imagina o final de semana, né? Só com as pessoas que a gente tem. Então a escola, na verdade, precisa de muito mais gente funcionando, trabalhando, e também muito mais gente colaborando para que a vida dessa escola não seja uma coisa isolada do mundo, mas que ela seja um espaço para a gente refletir o mundo, mas também relacionada com esse mundo, em redes de apoio constantes. Parece ser até sonho falar isso, mas há exemplos no Brasil, há situações no Brasil em que isso sim acontece de uma forma muito, muito bonita, assim. Então é legal pensar. Talvez a gente não consiga pensar um macro, mas a gente consegue pensar em boas experiências. E uma horta eu acho que seria fabuloso, tem toda a escola. Tudo tem que ter um começo, né, professora? Uhum. Às vezes, nesses lugares, tipo Santa Rita, ou outros lugares mais para o interior, eles começam um projetinho, eles vão atingir mais escolas, e são projetos bons. Exato. Isso que o Alton falou, que tem pessoas que doam legumes e frutas sem agrotóxico, aqui realmente tem comunidades que são muito envolvidas com a escola. Então, é muito interessante. E se ir para um macro, uma ideia para ir para o macro seria extremamente, mudaria completamente o que a gente tem de na educação do Brasil, né? Que a gente tem com isso que tu falou, com pessoas envolvidas, mais pessoas envolvidas com a educação. Tu tocou muito no detalhe de crianças que não conseguem desenvolver o aprendizado porque tem depressão, tem ansiedade.
o que acontece para elas ficarem assim? Tu tem uma ideia? Ai, as perguntas do Matheus são muito grandes. Essa foi pequena. Tá, eu vou fazer um recorte aqui. São tudo recortes, né? Porque a gente pode Uhum. falar de tudo que tu perguntou, dá para falar de vários jeitos e várias perspectivas, né? Então, tanto depressão como ansiedade são multifatoriais, né? Existem várias causas. Às vezes podem ser questões também de coisas químicas, do funcionamento do corpo, claro, né? Mas geralmente também tem componentes sociais junto, né? Então é bioquímico social esses fatores, tanto da depressão como da ansiedade. Vamos lá, então. O primeiro aspecto, eu acho que diz assim, acho que não dá para ficar comparando que antigamente, na minha época, não tinha essas coisas. Mentira. As pessoas sempre dizem isso, né? Antigamente os jovens eram mais comportados, se respeitavam mais, não tinham essas frescuras. Mentira. Sempre existiram essas condições, né? Só que elas não eram vistas, elas eram disfarçadas, ou elas eram ignoradas, ou as pessoas tinham outros também mecanismos de esconder isso, né? Porque as sociedades antigas, elas escondiam, né? As vergonhas, né? Que se dizia, aquilo que poderia ser motivo de humilhação e preconceito, as coisas eram escondidas, elas não eram visíveis. A gente passou, então, a ver mais esses fatores. Mas também, o primeiro aspecto, isso tem a ver com como a gente está vivendo. Então, depressão e ansiedade, elas são sintomas também, né, de como nós estamos vivendo a nossa vida, de como nós organizamos o nosso tempo, de como nós organizamos o nosso lazer, de como nós organizamos as nossas tarefas, de como a gente se organiza socialmente, nosso ritmo, nosso estilo de vida, também com o que a gente come. Então, tem a ver como nós estamos vivendo. E a gente está vivendo muito mal. O tempo inteiro devendo coisa, o tempo inteiro atrasado, o tempo inteiro acordar cedo e ter que sair correndo e ficar horas sentado e daí voltar e aí tá devendo trabalho e tá atrasado e aí tem um monte de coisa na internet para olhar, um monte de recado para responder e daí a gente tá sempre com a cabeça, todo mundo vai andar assim, né? Tá sempre devendo coisa, sabe? E daí cada vez mais tem que pagar conta, tem que não sei o quê, tem que limpar a casa. Então a gente tá vivendo em ritmos absurdos de tempo e de produção. E aí o que acontece? A qualidade desse tempo, ela também vai acabar se referindo às sensações que a gente tem, sentimentos de culpa, sentimentos de cobrança, sentimentos de ter que dar certo, essa coisa do estímulo à competitividade que a gente tem, ao mérito, esse discurso do mérito. Ai, tu tem que merecer, é só tua vontade para você transformar a sua vida. Não basta a tua vontade para tu transformar a tua vida. Não basta, tu precisa, de novo, de redes de apoio, tu precisa de políticas públicas. E as pessoas, a gente está tão dentro desses discursos e eles nos pressionam. E aí, sentimento de fracasso, sentimento de que eu tenho que cumprir, sentimento de visualizar o futuro logo, logo. Então, a forma como a gente vive a nossa vida leva exatamente, né? Estamos vivendo um piloto automático e um piloto automático que nos causa sofrimento, que nos causa culpa, que nos causa pressão, que nos causa cada vez mais números, mais méritos, mais eu tenho que produzir mais. E mesmo o lazer, né? Gente, assistir streaming, assistir filme, meu Deus, eu tenho que assistir uma série, eu tô atrasada com a série. Eu não tô dando conta. E olha só, até nisso, até no lazer, a gente tá devendo coisa, porque a gente não consegue assistir e fazer tudo ao mesmo tempo. Então, olha só os modos, né, que nós estamos vivendo. E aí o que acontece? Isso, primeiramente, já logo vai gerar uma certa ansiedade, né? Eu estou devendo, eu estou atrasada, eu tenho que fazer, eu tenho que ser boa, eu tenho que ser melhor, eu tenho que cumprir, eu tenho que merecer. E o segundo, quando a gente não consegue, a gente também pode ficar muito frustrado com isso, ter sonhos, fazer planos, e você vai vendo muitas vezes que eles não vão dando certo. E aí você vai ficando frustrado e você não sabe o que fazer com essa frustração. Então, há situações assim que se referem a esse modo de vida que a gente vive, que é baseado, sim, nesse preceito neoliberal. Polêmica, que tem gente que ama neoliberalismo, né? Mas o neoliberalismo vai ser esse individualismo, essa competitividade, essa coisa do mérito, né? Da meritocracia, e como se tudo dependesse da minha vontade. Ai, eu sou pobre, eu vou sair da pobreza porque eu vou me esforçar e vou trabalhar e vou ser rica.
são exceções. A maioria das pessoas não vai ficar rica. Entende? Você sempre explorado. Então, a gente tem essa coisa assim, e às vezes tu não consegue, porque, tipo assim, tu já tá dando o teu máximo. E olha o problema disso, quando passa na televisão aquelas propagandas, o estudante estudava 14, 15, 16 horas por dia para passar no vestibular de medicina e passou. Quem é que consegue estudar tudo isso, gente? Olha o que a gente está elogiando. E sem falar daí da desigualdade social, pessoas que não vão ter dinheiro e não vão ter saúde, às vezes estão com situações de conflito. Como é que vai se dedicar 14 horas se não tivesse vida, não tivesse mundo? Ou mesmo aquelas narrativas, a pessoa catava lixo na rua e pegou os livros do lixo e conseguiu passar no vestibular, e hoje é uma pessoa maravilhosa. Nossa, que força de vontade essa pessoa teve para ler, apesar da fome, apesar da miséria. Mas ela vira, se essa pessoa consegue, todo mundo consegue. Não, o que a gente precisa de políticas públicas que incentivem as pessoas a estudar, tá na escola. Então não basta só a minha vontade. Algumas pessoas podem conseguir, mas não é todo mundo. Uma sociedade igual é quando a gente tem investimento onde todas as pessoas consigam chegar na escola com transporte, que não dependam de bicicleta ou andar a pé, que tem uma roupa confortável e que tanto para o frio quanto para o calor, que tem comida. Então são coisas mínimas que possibilitam com que as pessoas estudem e aprendam. E aí, então, o primeiro aspecto, então, é essa coisa do modo de vida. Mas também tem justamente os efeitos das violências e preconceitos que a gente vive, né? Então, uma pessoa que sofre preconceito por adolescente, se compreender já como uma pessoa trans, uma pessoa gay, uma pessoa lésbica, uma pessoa bi, uma pessoa LGBTQIA+, se ela não tiver uma boa família que entenda, que seja apoiadora, que acolha, como ela vai ficar? Vai ser uma criança ou adolescente em sofrimento. E se ela está sofrendo, e sofrendo sozinha, como é que tu vai dizer, ela vai engole o sofrimento e estuda? Como é que tu diz isso? Não diz. Então, o resultado, as consequências dos sofrimentos que são ocasionados por violências e por injustiças sociais, eles fazem sim com que as pessoas não consigam aprender, não consigam se dedicar e sofram por isso. E esse sofrimento ele pode escalonar sim para depressões, para ansiedades e outras situações emocionais, né? E então a gente vê esse cenário assim, olha como ele é complexo, né? Comecei com as coisas mais básicas, bioquímicas, e daí vai para o modo de vida e também vai para essa questão das violências, né? Talvez pensando aqui, para esse modo de vida, eu recomendaria o livro do Byung-Chul Han, que é um filósofo famosérrimo no momento, um sul-coreano, que escreveu A Sociedade do Cansaço. Tem até um documentário dele no YouTube, né? Mas o livro é bem fininho, recomendo todo mundo a ler, porque ele vai falar desse processo de como chama? Eu sou autoempreendedor, né? Eu sou gerenciador de mim mesma, então eu posso tudo. Então ele discute um pouquinho essa lógica neoliberal de uma forma bem gostosa, bem tranquila de se ler. Então, a Sociedade do Cansaço é um livro bem legal para começar, talvez, para quem não conhece essas críticas ao sistema que a gente vive, né? Então, sugiro começar por ele, que é uma coisa mais recente para trás, assim, depois mais profundo. E talvez essa coisa das identidades, tem a Berenice Dias, a Berenice Bento e a Guacira Lopes Louro, que também são referências bem divertidas e bem gostosas da gente ler. E ver no YouTube também tem vários vídeos dessas pessoas falando, que vão falar das aprendizagens, da importância das identidades, da coletividade, né? E também para a questão dos preconceitos, especialmente racistas, Silvio de Almeida é uma referência fundamental para a gente começar a entender o que são as estruturas que nos prendem a preconceitos e a gente não consegue sair deles, né? E a gente tem que enxergá-los para poder sair.
Então, o Silvio de Almeida, no livro, especialmente o Racismo Estrutural, sugiro leitura, assim, porque são pessoas incríveis, maravilhosas, muitas vivas, a maioria viva ainda, né, coisas recentes, para começar uma coisa mais light, para não ir nos clássicos que são mais difíceis, e também são, muitas vezes, né, muito distantes daquilo que a gente está sentindo nesse momento, e eles escrevem numa linguagem bem mais tranquilinha, né. Então, para quem gosta dessa área, assim, sugiro esses nomes todos. Elton, tem mais alguma pergunta? Acho que não, então, prof, para não se alongar muito no vídeo, eu te agradeço muito por ter participado. Espero que a conversa tenha sido agradável, como foi para mim, foi para o Elton, espero que tenha sido agradável para ti. É um projeto novo, então tem muita caminhada pela frente. Então, eu te agradeço, espero que tenha gostado bastante. E se quiser seguir o canal, é no YouTube, Flow Elton e Matheus. E puder ajudar a compartilhar, que tem mais entrevista com professores, então acho que são vozes que têm que ser ouvidas também. Então, te Legal, agradeço desde já. legal. Então, vida longa. Ai, meu Deus. Vida longa e próspera ao canal, né, ao podcast. Legal pela iniciativa, que eu acho que a gente precisa ter meios de se comunicar e de divulgar também aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conhece, né, porque o conhecimento ele precisa ser democratizado, né? Eu acho que, enquanto professora, eu acho que é uma das coisas assim que mais importantes que eu vejo. A gente precisa democratizar o conhecimento e construir esse conhecimento de forma coletiva, né? E a gente às vezes não sabe, por exemplo, a minha geração dos anos 80, às vezes tem uma certa dificuldade com os novos formatos de comunicação, especialmente as mídias e digitais e sociais, assim. E esse é um espaço que a gente precisa ocupar. A gente precisa não deixar com que os velhos mecanismos de preconceitos e violência se reproduzam. A gente precisa ocupar esse espaço justamente criando e construindo conhecimento, consciência crítica, né? Sabendo, oferecendo e construindo justamente instrumentos de leitura da realidade, processos de não massificação, processos de uma luta também por uma educação antirracista, antifascista, anticapacitista, anti-exploradora ecológica, anti-sexista, anti-LGBTQI-fóbica, né? Então a gente precisa sempre construir um espaço que possibilite pensar uma não violência, uma não reprodução da violência. E acho que, pelo jeito, o podcast de vocês também está nessa proposta, né? Dessa linha de pensamento. Então, por isso, muito sucesso, muita força, porque dá trabalho. E eu que agradeço também esse espaço, né? E é sempre legal estar conversando e podendo pensar junto, que eu acho que é assim que a gente constrói nosso mundo, né? Pensando, dialogando, refletindo, debatendo. É isso. Enquanto professora, essa o meu instrumento de luta, né? Nunca vai ser uma arma, mas vai ser sempre o diálogo, vai ser sempre comunicação. A comunicação e o pensamento, né? Essa arma. E independentemente de estruturas de partido, né? Mas enquanto educação, ela tem que ser mais, ela pode ser mais. E a gente precisa de gente que acredite, inclusive também partidos que acreditem na educação, a gente precisa de relações, estruturas e redes de apoio. E por isso que é sempre legal falar dessas coisas. Se deixar, eu falo horas. A gente bate os recordes lá de tempo dos outros podcasts famosos lá, que são 3, 4 horas. Deixa comigo que eu bato. Marcar um dia com mais tempo, então a gente vai. Mas eu que agradeço, e muito bacana, viu, conhecer vocês. Obrigada pelo espaço também. A gente agradece.